E aí, pessoal, professor Bruno Oliveira de volta. Vamos agora partir para a nossa aula a respeito dos sistemas eleitorais. Muito fácil esse assunto, é objeto de várias questões aí dentro dos editais, dos diversos editais para Tribunal Regional Eleitoral. Muito bem, vamos falar sobre o sistema eleitoral. O sistema eleitoral ele vai nos ajudar a entender como que um candidato ele é eleito, como que nós elegemos os nossos candidatos, sejam eles candidatos às eleições majoritárias, sejam eles candidatos às eleições proporcionais. Nós vamos ter que acrescentar dentro dessa aula um pouco de matemática. Então, você que tem uma ojeriza de matemática vai ter que ter um contato maior com essa disciplina, porque nós vamos ter que fazer contas e nas provas dos TREs, normalmente cai questões que será necessário um pouquinho do conhecimento matemático. Mas fique em paz, fique tranquilo, nada daquilo que a gente não consiga superar, nada daquilo que a gente consiga passar por cima de uma forma eficiente, ok? Muito bem. Primeira coisa que nós temos que descobrir aqui é realmente desvendar quais são os sistemas de votação existentes no Brasil, ou que nós já vivemos, né, ou sistemas de votação que são encontrados no mundo. Eu coloquei aqui para você nesse primeiro slide 4 sistemas de votação. Ainda nós não estamos falando de sistemas eleitorais. Eu estou falando de sistema de votação e nós vamos associar aqui qual sistema que é o nosso vigente atualmente. Então, quando eu falo de sistema de votação, nós temos aquele chamado de sistema voto a descoberto. Nesse voto a descoberto, não há nenhum sigilo. Então, não há sigilo na votação. O que isso significa? Você, na hora de votar, as pessoas que estão ao seu redor, elas sabem em quem você está votando. Então, não há nada de secreto nesse voto. Então, esse é um primeiro sistema de votação. Tem o sistema de votação com voto secreto, com cédula individual, ou seja, uma cédula individual para cada cargo. Então, por exemplo, para prefeito teria uma cédula, para governador teria outra cédula, para deputado federal uma outra cédula. Sendo assim, nós temos uma cédula individual, mas aqui já é a modalidade de voto secreto. O outro modelo de sistema de votação é o voto secreto com cédula oficial. O Brasil já adotou esse modelo. Antes nós tínhamos então uma cédula em que nós tínhamos todos os cargos e nós escolhíamos qual cargo nós votávamos. Então o Brasil já passou por esse sistema de votação, voto secreto com cédula oficial. Mas o sistema vigente é o chamado de voto mecânico ou chamado voto eletrônico. Então, o sistema eletrônico de votação, ele se caracteriza hoje por ser secreto, o voto ele é secreto, feita numa cabine indefasável, né? Então, nós sabemos que por ser secreto esse voto, é proibido que ao entrar numa cabine eletrônica, você esteja transportando, por exemplo, uma câmera fotográfica, iPad, iPod, tablets, nada que possa retirar fotos daquele voto, né? E o que acontece, pessoal? Nas últimas eleições de 2014, foi uma tragédia. Muitas pessoas pegando celulares, tirando selfies. Olha que gracinha, né? Isso não pode. Aqueles que foram reconhecidos estão pagaram por conta de ser um crime eleitoral, ok? Não posso, então, quebrar esse voto sigiloso. Então, hoje o sistema utilizado de votação é o sistema eletrônico, né? Tanto o sistema de votação, assim também como de totalização dos votos. Então, o sistema adotado eletrônico tanto para votação
quanto para totalização dos votos. Combinado? Não se esqueçam disso. Bom, visto a respeito dos sistemas de votação, nós podemos agora verificar quais são os sistemas eleitorais existentes e houve uma grande discussão do Brasil adotar outros tipos de sistemas eleitorais que não sejam o majoritário, que não seja o proporcional. Nós temos outros sistemas eleitorais que eu trouxe aqui para vocês um resumo de cada um desses sistemas que é interessante a gente analisar. Veja, eu tenho um sistema eleitoral chamado de distritão. O que é o sistema eleitoral distritão? Onde são eleitos os mais votados em cada estado ou município, independentemente da votação do partido. Então, no distritão, eu considero os mais votados, independente da votação do partido. Esse é o modelo distritão. Temos ainda o sistema chamado proporcional com lista fechada. O que é o proporcional com lista fechada? Eleitor só vota no partido, que, por sua vez, define uma lista pré-ordenada, os políticos a serem eleitos. Então, você vota só no partido. Quem define os eleitos será o próprio partido político. Já no sistema proporcional com lista flexível, veja, a legenda partidária ela monta a lista, mas... Vou colocar aqui, né? Mas, não é mais. Mas os mais votados podem alterar a ordem de votação. Esse é o sistema proporcional com lista flexível. Temos ainda o sistema de 2 turnos. Como que é o sistema de 2 turnos? Primeiro, o eleitor vota no partido, primeiramente, para definir quantas cadeiras cada legenda terá. Depois, nos candidatos. Então, primeiro eu voto nas cadeiras, para posteriormente eu votar aonde? Nos candidatos. Temos ainda o distrital misto. No distrital misto, metade das vagas é preenchida pelo sistema proporcional e a outra metade pelo distrital. Mas, professor, qual dos sistemas são adotados no Brasil? Muito bem. No Brasil, nós temos hoje o sistema chamado majoritário. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui no nosso quadro, né, na nossa tela, quais são os sistemas adotados no Brasil. Hoje nós temos o chamado sistema majoritário. Então, nós temos o sistema majoritário. E tenho ainda o sistema proporcional. Sistema majoritário e o sistema proporcional. Quando eu falo de sistema majoritário, eu tenho o majoritário em 2 turnos, que é usado para os chefes dos poderes executivos, e o majoritário de um único turno. Um único turno. O majoritário de 2 turnos, ele é usado para quem? Para os chefes dos poderes executivos. Já o majoritário de um único turno, ele é utilizado para quais cargos, pessoal? Para os cargos de senadores. Muito bem. Já no sistema proporcional, olha só, sistema proporcional, nós temos aqui para os cargos parlamentares no que tange os deputados, sejam eles federais, estaduais e até mesmo os chamados distritais. Então, veja, proporcional, deputados federais, estaduais e distritais, e temos também para os vereadores.
Então, no Brasil hoje, adotamos o sistema majoritário em 2 turnos ou em um único turno e o sistema proporcional para deputados e vereadores. Mas, professor, o que vem a ser, então, sistemas eleitorais? Veja só, o sistema eleitoral nada mais, nada menos é que a forma como eu vou tornar um cidadão eleito. Olha só o que nós temos. Primeiro, eu vou ter que estabelecer um conjunto de regras necessárias para a computação desses votos, para o cálculo desses votos. Mecanismos responsáveis por transformar um voto dado pelos eleitores no dia da eleição em mandatos. Então, eu transformo o voto em mandatos. Outro ponto importante. O sistema eleitoral, ele influencia a tomada de decisões dos diversos agentes políticos envolvidos. Então, veja, resumindo, sistemas eleitorais são definidos pelas regras de apuração, contagem, agregação de votos e sua conversão em mandatos. O tipo de regra define os sistemas e o número de variações em uso na atualidade é relativamente pequeno. Então veja, resumindo, sistema eleitoral, como eu converto o voto de um eleitor nos seus devidos mandatos. Então eu tenho 2 sistemas valiosos hoje no Brasil, que serão objeto dos nossos estudos, né? O sistema majoritário, seja ele em 2 turnos ou em um turno, ou o sistema proporcional. Então, olha só, resumindo, eu trouxe aqui quais são os sistemas, né? Para você, trouxe uma imagem que eu fiz, para você, resumindo os sistemas eleitorais vigentes hoje no Brasil. Sistema eleitoral majoritário, presidente, vice, senado, prefeito e vice. Esquecemos de colocar aqui o governador, né? Governador. E tem o sistema proporcional, deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais. Eu não posso esquecer do Distrito Federal e também os vereadores. Vamos iniciar a abordar sobre o sistema majoritário. Então, o sistema majoritário será objeto do... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor Bruno Oliveira? Grande professor aqui do Lá Concursos, vocês podem ter certeza que o professor Bruno é um dos melhores professores de Direito Eleitoral do Brasil. Nós aqui do Lá Concursos, nós temos uma proposta pedagógica super diferenciada para os concursos dos tribunais regionais eleitorais. Então, se você está estudando para qualquer concurso para tribunais regionais eleitorais, acesse o nosso site, o laconcursos.com.br, que nós estamos oferecendo cursos completos para o cargo de analista e para o cargo de técnico judiciário, diversos cargos. Olha só, outra coisa importante, aqui no Lá Concurso nós trabalhamos com preços populares. Vocês podem ter absoluta certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Tá certo, meus amigos? Então acesse nosso site aí para você continuar assistindo essa super aula do professor Bruno Oliveira. Forte abraço, tchau, tchau.